Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAU Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a proteção da saúde baseada em evidências científicas. Ao iniciar a sua vida profissional, o médico promete que o exercício da arte de curar deve ser fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Imagina-se, então, que esses profissionais devem apoiar suas decisões no conhecimento produzido cientificamente. Dessa forma, existem limites para as condutas médicas? Como as evidências científicas podem auxiliar os gestores e profissionais de saúde? Para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada é a médica infectologista Luana Araújo. Doutora Luana, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Luana. Muito obrigada, pessoal. É um prazer para mim estar aqui. Eu fico muito feliz em saber que existe e ter contato com um programa que fale sobre esse tópico, direito e saúde pública. A gente não fala tanto assim sobre saúde pública como deveria. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. Ah, que ótimo. Bom, então, para começar a nossa conversa, queria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, a sua formação. Vamos lá. Eu sou médica, como vocês comentaram. Eu sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fiz infectologia residência também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho um MBA em gestão de saúde e eu tenho um mestrado em saúde pública pela Johns Hopkins, né, pela Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, que eu falo isso com muita alegria, a melhor e maior escola de saúde pública do mundo há muitos anos. E sou a primeira brasileira a receber a bolsa de estudos mais importantes que eles oferecem, que se chama Summer Scholarship. Essa é a parte da minha formação, né? mais ostensiva, assim. Mas hoje eu sou a responsável pelos projetos de equidade em saúde com tecnologia avançada do Hospital Israelita Albert Einstein, e a gente usa isso para o SUS. Isso que é importante de ser dito, né? O meu trabalho não é um trabalho para dentro da instituição a qual eu pertenço, é um trabalho para a saúde pública, para o SUS. E também sou diretora de inovação e segurança em saúde de uma instituição de terceiro setor com sede nos Estados Unidos e com foco na África, chamada CADSI. E a gente trabalha também fazendo isso, esses projetos, levando, né, projetos de equidade para garantir segurança dentro desse universo, né, que não está muito fácil de saúde pública. E a ideia é isso, né, levar uma coisa mais adequada e protetora para todo mundo. Doutora Luana, esse tema da medicina baseada em evidências, o uso da ciência na saúde, ele foi muito debatido durante a pandemia, né, de Covid-19. Você pode nos esclarecer, então, aqui, né, com a sua trajetória, com a sua experiência, o que é a medicina baseada em evidências? A medicina baseada em evidências nada mais é do que um sistema de raciocínio para o diagnóstico e tratamento e atuação médica que se baseia na condensação de todos os conhecimentos e hierarquização das certezas, vamos colocar assim, que a gente tem sobre cada tópico para reduzir a chance do profissional de cometer algum tipo de erro ou de não oferecer o melhor possível para o seu paciente. Então, ao invés de você se apoiar única e exclusivamente no conhecimento pessoal, que é claro sempre muito restrito frente ao conhecimento de toda uma categoria, né, de toda uma ciência. Então, ao invés de você se apoiar num conhecimento que pode ser enviesado individualmente, você utiliza aquela massa de conhecimento, separando o joio do trigo e hierarquizando essa solidez de informação para que todo mundo consiga exercer a medicina da forma mais ajustada e coerente possível e com os resultados mais reprodutíveis possíveis dentro, obviamente, de uma ciência que é inexata. Então eu não consigo prometer para o meu paciente que ele vai ter sempre aquele resultado que a gente gostaria, mas quando a gente se apoia em conhecimento que é unificado
e sólido, a gente tem mais chance de conseguir desfechos melhores para os pacientes. Então, a ideia da medicina baseada em evidência é essa. Ela não ignora as outras fontes de conhecimento, mas ela hierarquiza e solidifica o conhecimento para que ele seja aplicado da melhor forma. Mas há resistência dos médicos em aplicar essa medicina baseada em evidência? Eu acho que não existe a resistência do médico. Eu acho que existe sempre uma discussão que é muito válida, porque é assim que a gente avança todo o processo científico, é discutindo, é questionando, mas esse processo, essa forma de raciocínio, ela é tão bem sucedida que é difícil que você tenha uma resistência médica à sua aplicação. O que a gente vê mais é uma resistência egóica, da vaidade, daquela pessoa que coloca a própria experiência acima do conjunto de experiências e conhecimentos históricos sobre um tema. Então, essa distância, ela é muito grande e ela é prejudicial para o profissional e para o paciente. Tá certo? Porque o profissional se coloca numa situação vulnerável e ele não oferece ao paciente aquilo que a gente jurou oferecer. Então, não é positivo, eu acho, para todo mundo. Mas as discussões sobre todo e qualquer tema, elas são válidas e a gente faz isso enquanto oferece o que há de melhor. Mas ela limita a liberdade do médico? De jeito nenhum. É o contrário, né? É o contrário. É uma coisa de... Eu tento pensar que é aquela coisa da disciplina, né? Quando a gente tem uma disciplina em alguma coisa, essa disciplina, ela não nos... Eu sou pianista. Vamos falar assim. Eu fiz música mesmo, na Áustria, antes de fazer medicina. Então, eu sou pianista. Como é que começava o meu dia? Horas e horas de exercício de técnica pianística. Mas eu queria tocar outra coisa, eu queria fazer outra coisa, eu queria estudar não sei o quê, mas eu tinha que fazer aquilo. Por quê? Porque aquilo é a minha disciplina que me permite ter a liberdade de executar todas as outras coisas e tomar as outras decisões de uma maneira lúcida, técnica e bem fundamentada. É isso, não é diferente. Então, a medicina baseada em evidência é isso. Eu conhecendo, no mínimo, como funciona o método científico, eu tenho a liberdade de tomar a melhor decisão pelo meu paciente. O que ela não permite, porque a medicina baseada em evidência, o método científico, né, desse processo, isso é baseado em ética, em conhecimento, em humildade intelectual, em atualização constante. Então, se eu renego algum desses pilares, eu acabo, na verdade, perdendo a minha liberdade e não ganhando liberdade alguma. Mas eu fico pensando, as faculdades de medicina, elas dão esse suporte para esse tipo de medicina ou não? Elas deveriam, né? Porque é assim que a gente aprende. Esse é um problema muito sério da formação médica nossa, eu acho que de uma forma mais lúcida. A gente entra na faculdade de medicina e tem uma parte inicial que é uma parte teórica e de fundamentação. Eu não sei se somos ainda muito jovens quando a gente passa por isso, se as pessoas entram também na faculdade de medicina com outros objetivos que não exatamente aquele conhecimento, mas há uma tendência do aluno querer falar com o paciente, ou querer prescrever, ou olhar para a medicina como uma ciência prescritora e não uma ciência de conhecimento sobre o organismo humano e como ele funciona. Então, essa forma, esse raciocínio, ele acaba sendo negligenciado porque essa parte inicial ela é normalmente muito pouco valorizada. E não existe como você fazer um diagnóstico de um paciente se você não conhece sobre anatomia, se você não conhece sobre fisiologia, se você não conhece, né, as ciências básicas. Isso acaba sendo renegado e aí fica muito fácil de um profissional, principalmente um profissional mais jovem, não ter a base para resistir às influências do meio profissional quando ele está ali responsável por um paciente. Então, quanto menos conhecimento ele tem, menos solidez ele tem, mais vulnerável ele fica. Mais inseguro, né? Mais inseguro. E aí fica muito fácil, Luciano, de você falar assim, usa isso aqui. Prescrever medicamentos. Prescreva isso aqui, porque o sujeito não tem argumentos para contradizer aquilo que está sendo colocado a ele. Então ele fica muito mais suscetível ao carisma, à pressão financeira, ao que quer que seja. E quando a gente está falando de toda uma população formada dessa maneira, a gente acaba vendo resultados que a gente não gostaria. E a gente viu isso na pandemia, né? É exatamente isso, né?
acho que esse é o gancho para te perguntar. Nós acompanhamos esse debate público sobre algumas condutas médicas muito questionadas durante a pandemia. Como é que você avalia esse período que nós passamos e de certa forma, né, algumas práticas e algumas questões ainda seguem sendo debatidas até hoje? Eu acho que a pandemia, como ela fez com todos os setores, ela não criou nada de novo, mas ela expôs problemas que estavam eventualmente escondidos para algumas pessoas. A gente não vê má prática médica ou uma prática mal fundamentada da pandemia para cá. A gente já vê isso acontecer em muitas coisas. A gente vê pessoas se arvorando títulos que elas não têm. Você vê pessoas dizendo que são especialistas em especialidades que não existem. Você vê a manipulação do sofrimento das pessoas, né, a favor de ganhos financeiros. Então, isso não é uma coisa recente. Mas a pandemia, porque ela colocou as pessoas, né, a população geral, num estado extremamente vulnerável, principalmente emocionalmente vulnerável, as pessoas queriam uma saída rápida. Essa saída rápida, ela nunca é oferecida pela ciência na velocidade que as pessoas querem, mas ela é facilmente oferecida pelo charlatanismo. Tô aqui, resolvi o seu problema. Embora a gente tenha, conseguido produzir uma vacina em tempo recorde, e isso não foi porque se pulou qualquer etapa, mas porque houve uma concatenação de esforços, né, e de dinheiro, de investimento do mundo inteiro. Isso nunca tinha acontecido, né, num único produto. Então, a gente conseguiu acelerar as coisas, a gente teve um ganho muito grande de várias circunstâncias, a despeito do sofrimento imenso. Mas nessa parte da formação e da percepção, eu acho que aconteceu uma coisa muito importante. A primeira, que eu acho muito triste, é que a população percebeu que não dá para confiar em todo profissional de saúde. Eu acho que a gente tinha, como profissional de saúde, um prestígio com a população que era diferente do que a gente tem hoje. E a segunda coisa é que se separou muito facilmente, para quem quer olhar, para quem quer entender, se separou muito facilmente o joio do trigo. Quem usa, né, de algum tipo de informação para a manipulação das pessoas e quem tenta construir conhecimento e, com isso, autonomia para as pessoas, né, de uma forma geral. Isso eu falei para quem quer olhar. Isso que eu ia perguntar. Será que não é tão claro assim? Não é nada claro. Não sei se vocês têm ideia. A gente está aqui num podcast, né, que é uma coisa super legal. Mas vocês sabem qual é a ferramenta que as pessoas mais buscam quando elas têm uma dúvida de saúde? Imagino que seja o Google. Google. Não é. Não. Ué, o que é? É o YouTube. Olha. E aí tem uma coisa muito importante nessa informação. Por que é o YouTube? Porque é vídeo. As pessoas têm dificuldade em ler hoje. A gente estava falando um pouquinho disso quando começou aqui, né? As pessoas têm dificuldade de ler e concentrar e entender aquela leitura. Então o vídeo é mais fácil. E elas não têm a criticidade de separar o que é real e o que não é. Então elas ficam muito vulneráveis à figura estética, à questão do carisma. E se elas vão com a cara, e tem um estudo sobre isso, encomendado inclusive por essa mídia, se elas vão com a cara, vamos colocar assim, do sujeito que está falando ali, 60% voltam para a mesma fonte, independente do que foi dito, se aquilo era real, se não era. Então, esse é um novo desafio que a gente tem, que a gente não tinha antes da pandemia. Uma disseminação de informações de qualidade extremamente duvidosa, com ferramentas para lidar com isso que não são as mais adequadas. Então, a gente está sempre correndo atrás da desinformação, e desinformar é sempre mais fácil do que você construir conhecimento. É mais fácil, é mais rápido, não tem responsabilidade, e o outro lado tem e leva, né, um dispêndio de energia maior. Então não é tão simples assim, muitas coisas mudaram nesse período, mas a gente tem que estar pronto para lidar com isso tudo. Pois é, e agora eu vou até te perguntar uma questão que envolve a nossa área do direito, né, nessa interface direito e saúde. Porque muitas vezes o paciente, né, o usuário do SUS, ele procura o promotor de justiça, o advogado, o defensor público com uma prescrição, muitas vezes de medicamentos, e muitas vezes não disponíveis no SUS. E a gente sabe que existe um processo rigoroso para registro de medicamentos, depois para incorporação no SUS. Então, o que você traria para nós de cautela para se analisar essas prescrições? Esse é um terreno tão espinhoso, né? Porque o SUS, o nosso sistema, ele é um sistema
incrível, só que ele é um cobertor curto. É impossível você atender a todas as coisas como a gente tem na nossa Constituição, embora a gente tente fazer isso sempre. A medicina baseada em evidência, neste sentido, ela é ainda mais importante, porque ela consegue dar um norte daquilo que é, o que é possível, o que não é possível, o que tem mais chance. Mas a gente está falando de medicina, veja. Então, a gente está falando quando a gente fala em medicina, a gente fala em probabilidade, a gente não fala em certeza absoluta. A gente pode ter a maior probabilidade do mundo, e aí aquilo ser o maior grau de certeza que a gente tem. Mas quando a gente fala, por exemplo, numa medicação como essa, que só tem no exterior, ou que custa milhões e que poderia ser utilizado, né, para outros recursos, outras coisas, a gente precisa se basear no mínimo de certeza que a gente tenha sobre aquilo. Então, evidências nesse sentido são fundamentais. Ainda assim, você normalmente está lidando com alguém em desespero, em alguém num sofrimento absoluto, vulnerável. É uma mãe, é um filho, é uma pessoa que muitas vezes não tem a lucidez suficiente para avaliar essas condutas em termos de evidência, então ela se apega a qualquer coisa que é oferecida. Então não é tão simples assim. O lado de vocês eu acho dramático nesse sentido. Mas a única forma que a gente tem de ser mais justo nessa avaliação é se basear nas evidências que existem. E ainda assim é possível que a gente tome decisões que não são as melhores, porque talvez não tenha um corpo de evidência tão simples, talvez o custo disso seja, né, tenha um impacto maior, mas é a única forma que a gente tem. Doutora Luana, e como que a medicina baseada em evidências ela pode ser aliada aos profissionais e gestores do SUS? É isso, eu acho que ela é o que permite a gente, neste momento, a gente não tem nenhum sistema mais adequado nem mais assertivo para embasar tomada de decisões. Não temos. Se alguém falasse, não, desenvolveu-se um outro sistema que é mais assertivo, então mostra e prova isso pra gente. Porque até esse momento, a única forma que a gente tem de construir ou de tomar decisões assertivas é com base naquilo que já se conhece. E com essa noção de tudo isso se conhece, isso daqui foi o que funcionou melhor, isso aqui foi o que a gente conseguiu provar, isso aqui é o que o mundo inteiro usa. Então, aquela pirâmide que a gente fala sempre, né, pirâmide de evidências, ela serve para isso. Não para dizer isso aqui está certo ou isso aqui está errado, mas para dizer, diante de tudo isso que a gente está vendo, isso aqui é o que tem maior grau de certeza, portanto, menor grau de incerteza, e você tem mais chance de acertar do que de errar no uso do recurso público ou numa decisão que você tome. Então, para finalizar, a gente mencionou aqui o nosso Sistema Único de Saúde. Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, do Sistema Único de Saúde e da sua importância, né, no enfrentamento da pandemia e para a satisfação da necessidade de saúde da população brasileira. Eu sou uma defensora otimista e inveterada, embora uma pessoa que trabalhe com a realidade nua e crua do SUS. Eu sou uma defensora do SUS, mas isso não me cega às dificuldades que ele tem. Então eu acho que a gente tem potencialidades imensas, como ser um sistema baseado em atenção primária, o que significa uma relação próxima com as pessoas, um sistema baseado em educação, em comunicação, que a gente viu que, né, é uma vantagem, mas pode ser uma desvantagem se não bem utilizado. A pandemia mostrou isso pra gente. Mas é um sistema que visa majoritariamente a equidade, quer dizer, que todo mundo tenha as suas necessidades atendidas dentro daquilo que de fato precisa. Então, eu acho que isso, né, a teoria é muito bonita, a prática nem sempre corresponde a essa teoria. A gente precisa de investimentos em informação, e aí quando eu falo informação, em dado mesmo, propriamente dito, conhecer melhor a nossa população, porque quando a gente fala equidade ou a gente fala atender necessidade, pressupõe que a gente entenda qual é a necessidade, e não que a gente imagine qual é a necessidade das pessoas. Então, como é que eu mensuro isso de verdade? Esse é um dos meus trabalhos. Entender qual é a necessidade daquelas pessoas, de populações vulneráveis, de quem quer que seja, para que a gente consiga aí sim achar soluções que sejam adequadas a essas necessidades, que sejam de um uso consciente do recurso público, que promovam o benefício de longo prazo. Isso tudo eu acho que é possível de acontecer no SUS, embora a gente, isso exija uma mudança e um amadurecimento da forma que a gente encara o SUS. Eu brinco que existe uma
Eu sou uma epidemiologista, uma sanitarista, portanto, né, de formação. A gente tem... O SUS não é baseado em ideias novas, ele não é um sistema, né, novo, embora historicamente talvez seja, mas a gente está falando aí de 40 anos do SUS. O mundo muda muito rápido. As necessidades das pessoas mudam muito rapidamente. E se a gente se movimentar em termos de sistema de uma forma muito lenta, é sempre lenta. É sempre tá lenta. Certo? Mas talvez seja mais lenta para quem olha de fora, né? Dentro do SUS é um processo em ebulição, mas você olha por fora, você vê aquela coisa meio ameboide, assim, se movendo de uma maneira muito devagar. Mas a sociedade muda muito rápido. E se esse é um sistema baseado nas necessidades da sociedade, ele precisa acompanhar essas mudanças. Então, ele precisa incorporar as tecnologias, não só de diagnóstico ou de terapêutica, mas de conhecimento das pessoas, quem elas são, aproveitar as relações pessoais, aproveitar as tecnologias que a gente tem, levar essa expertise para elevar o tipo de cuidado e o acesso ao sistema de qualidade, que é o que a gente quer para as pessoas. Precisamos incorporar melhores técnicas de informação, de comunicação com as pessoas. A gente precisa entender o que elas querem saber e não o que a gente quer dizer, que são coisas diferentes. Então, eu acho que é muito esse processo agora de tentar entender onde as pessoas estão, o que elas querem, o que elas precisam, para aí a gente devolver uma ferramenta que seja útil e prática e de longo prazo e de bom senso para todo mundo. Mas o que falta para isso acontecer? Falta uma mudança acho que é uma mudança, eu não gosto de usar estrangeirismo, né? Mas todo mundo fala muito de mindset, quer dizer, você mudar a forma como você raciocina aquilo, mudar o seu olhar para o SUS, e isso a partir de todos os gestores. Olhar para a saúde pública com um olhar menos político, no sentido político partidário, mas saúde pública é sempre politizada, né? Porque no sentido de que estou usando uma ferramenta pública para fazer bem às pessoas, então não tem como você separar isso. Mas você olhar para o SUS de uma maneira mais técnica, menos, eu estou falando tanta coisa, mas menos apaixonada, mais lúcida, entendendo as potências, entendendo as dificuldades, valorizando os profissionais que estão ali, entendendo que desde o coletor de resíduo até o médico, passando por todos os odontólogos, fisioterapeutas, agentes comunitários, enfermeiros, todo mundo ali é um líder em saúde, isso é muito importante. Multiplicar lideranças dentro do SUS é muito importante, porque cada uma dessas pessoas, elas conseguem não só identificar necessidades, como elas respondem a isso na prática, no dia a dia. Não dá para centralizar decisões, embora seja um sistema único, né? Teoricamente a gente centraliza essas decisões, mas quem as executa é a ponta. E a ponta precisa de muito mais agilidade do que a gente no centro é capaz de devolver. Então, mudar a forma como a gente olha para o SUS, na minha cabeça é isso, ter uma visão mais moderna sobre ele, mais prática, mais condizente com a necessidade das pessoas, e para isso a gente precisa de um diagnóstico mais acurado, para isso a gente tem tecnologias que a gente pode usar melhor hoje em dia, porque um sistema resiliente, para encerrar, eu acho que é isso, um sistema resiliente é um sistema que produz não só saúde, mas como produz segurança. A gente viu isso na pandemia, né? Quanto mais resiliente o sistema, menos a economia foi afetada, menos a educação foi afetada, menos esses países sofreram e voltaram mais rápido a níveis pré-pandemia. É isso que a gente precisa buscar, né? Um sistema mais resiliente, mais robusto, com mais participação popular, com mais lucidez, com mais tecnologia. Pouca coisa, é bem discreta, uma coisa bem básica, né? Uma coisa bem tranquila que amanhã a gente está resolvendo. Mas é possível, é isso, é possível. Nós criamos, nós podemos aperfeiçoar. Né? Exato, sempre, todos os dias. Esse é o rumo. Bom, então no episódio de hoje falamos sobre saúde baseada em evidências, com as participações de Luana Araújo, médica infectologista, do promotor de justiça Luciano Oliveira e minha, Cristiane Antunha. Doutora Luana, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer te receber. Prazer é todo meu, gente. Fico à disposição de vocês. Cuidem-se todos, por favor. Aproveitem esse trabalho todo que a gente faz. É para vocês e espero que o resultado disso seja uma população sempre mais saudável e mais feliz. O roteiro desse episódio é de Luciano Oliveira. Quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 15 de abril, no Spotify. E você também pode escutar na Rádio MP.
Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.